Bom dia a todos, feliz sábado. Vamos cantar agora o hino Santuário no Templo para a entrada da plataforma. Entro no teu templo, santuário no templo, quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Depois de 6 dias, depois de criar a vida, e ver que tudo era bom, e ver que tudo era bom, não ergueste um templo de pedra, não fundaste uma igreja para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. De um sábado a outro vamos juntos adorar na eternidade diante da beleza de tua face. Entro no teu templo, santuário no templo, quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Entro no teu templo, santuário no templo, quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Grandioso Deus, muito obrigado. Obrigado por esse dia tão maravilhoso, esse dia onde nós estamos na Tua presença, nesse santuário. E pedimos, ó Pai, que o Senhor possa falar aos nossos corações, impressionar as nossas mentes, que possamos sair daqui decididos para Te buscar cada vez mais. Ora por cada um presente, aqueles que não puderam vir, e nós fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. A Igreja de Corteira agradece a vossa presença aqui. Nós estamos muito contentes que temos a igreja repleta. Temos pena para não termos suficiente para todos sentarem, mas sintam-se em casa e dessa maneira vamos cantar o hino Jesus é melhor. Você ficou sentado, mas fica bem um pouquinho mais. Eu gosto muito de cantar junto com o piano, voz, porque aí é o momento onde você canta de verdade. E eu desafio você a louvar nesse momento, declarando que Jesus é melhor. Melhor do que ouro, melhor do que bens, melhor do que tudo aquilo que poderia possuir nesse mundo. Jesus, Ele é melhor. Então cante bem forte, Deus. Se você não conhece, vai ouvindo a melodia, vai declarando essas palavras através dessa canção. Diga assim: Jesus é melhor. Fala assim: Jesus é melhor, bem forte. Vamos lá, todos juntos. Jesus é melhor, sim, que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que vens. Melhor que riquezas
Oremos. Aqueles que puderem, por favor, se coloquem de joelho. Santo, bondoso, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, por tantas bênçãos que recebemos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é Deus de amor e sentimos o Teu cuidado nos pequenos detalhes. Deus amado, obrigado porque sentimos a Tua presença. Te rogamos que o Senhor perdoe, Senhor, os nossos pecados e que o Senhor prepare os nossos corações para ouvir a Tua voz. Amém. Que o pastor ele seja vazio de si e cheio de Ti. Amém. E que a sua boca ela seja apenas um instrumento diretamente dos céus. Amém. Esteja conosco, dá-nos a Tua paz. Em nome e por amor de Jesus te oramos. Amém. Bom dia a todos, feliz sábado. Creio que foi uma semana de muitas bênçãos para todos. Então, que nesse momento nós possamos expressar a nossa gratidão. E eu convido os diáconos e diaconisas para recolher os dízimos e das ofertas.
me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Soberano e eterno Deus, graças te damos, meu Pai, por mais esse dia na tua presença. Queremos engrandecer o teu santo nome pelas ofertas, pelos dízimos, mesmo aqueles, meu Pai, que não puderam entregar a ti, mas que o Senhor também possa abençoar. E aqueles, meu Pai, que confiaram e são fiéis, Pai, tu sabe, tu conhece a necessidade de cada um. Que o Senhor possa abençoar cada vez mais. E que nada venha faltar em nossa mesa. Te pedimos, Pai, que o Senhor venha abençoar o dízimo e oferta nesta manhã. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu agora quero ter um momento muito especial. Eu ia chamar as crianças, mas realmente hoje está difícil trazer as crianças aqui à frente. Vou fazer um momento especial de dedicação de 2 bebês. Eu vou chamar aqui a mãe, Maria Rita. E também chamar a família que vem aqui à frente, por favor. Tá vindo, já está vindo já. Chamar a família toda, vem aqui à frente, o pai, o irmão, o tio, pode, todo mundo aqui à frente. Trazer a pequena Amélia. Também convidar aqui à frente a Giliane, a Jéssica e o Gilson, que possam vir aqui à frente também, por favor. Podem vir aqui à frente. Estou esperando. Então, hoje a igreja está bem cheia. Acho que eles estão ali no hall de entrada. Eu quero agradecer demais a presença de todos nesta manhã, manhã de festa, manhã de alegria. E com certeza, não somente a terra, não somente o céu está em festa, mas a terra também, por tudo isso que está acontecendo, e que realmente a nossa mente, o nosso coração fique conectado com Deus. Muito bem, pode ficar animado aqui ao cantinho aqui, por favor. Que felicidade é poder ter-vos aqui na igreja nesta manhã. Que felicidade é poder olhar para essas crianças e entender que vocês estão a fazer a melhor escolha, a melhor decisão de dedicar, de devolver aquilo que Deus deu a vocês. É que eu sempre falo, não só para as pessoas que vêm aqui à frente, mas para vocês que estão aqui. O maior e melhor presente que nós podemos dar aos nossos filhos é Jesus e a nossa presença. Eu vou repetir. O maior e melhor presente que podemos dar aos nossos filhos é Jesus e a nossa presença. Muitas vezes nós queremos aí
colocar coisas e coisas nas mãos dos nossos filhos, porque nós estamos ocupados, isso e aquilo, mas o que nossos filhos precisam é da nossa presença. Então eu tenho aqui duas crianças, onde os familiares, os pais, decidiram nessa manhã, a mãe, os pais, decidiram nessa manhã entregar e dedicar os filhos ao Senhor. Eu queria deixar 3 conselhos, sempre dou, deixar para que vocês possam levar isso para a vida de vocês. Primeiro conselho, ensinem os filhos de vocês, ensinem os pequenos a adorarem a Deus, a deixar com que Deus realmente seja o primeiro na vida deles, ensinar todos os princípios da palavra do Senhor. Por isso que Jesus ensina: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Uma segunda lição para vocês nessa caminhada, que vocês possam ensinar os filhos, no caso aqui as duas crianças, a amarem as pessoas, adorarem a Deus e amar as pessoas. A terceira lição: ensinem essas crianças a usarem as coisas. No mundo que nós vivemos, na sociedade que nós vivemos, nós invertemos esses valores. As pessoas passam a adorar as coisas e usam a Deus e usam as pessoas. Mas o que eu quero ensinar, esse pequeno ensinamento nesse momento é: adorem a Deus, amem as pessoas e usem as coisas. As coisas são passageiras. É por isso que o valor que nós precisamos colocar no coração dos nossos filhos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Eu queria chamar aqui meus 2 anciãos, ficar por favor. Vamos praticar aqui o que fizeram já há muitos anos atrás. Cada um pega um bebezinho no colo, por favor. Vou pedir para que os pais fiquem aqui na frente. Por favor, fazer aqui um meio círculo. Os anciãos podem se ajoelhar onde vocês estão mesmo. Um aqui e outro aqui. Você pode ajoelhar com o bebezinho. E nós, junto com os pais e o tio, vamos nos ajoelhar neste momento. Grandioso Deus, nesse momento estou sentindo essa grande honra de dedicar, de colocar em tuas mãos, devolver a ti, ó Pai, esses 2 pequenininhos. Peço, ó Pai, para que o Senhor possa tomá-los em teus braços, o Senhor possa conduzir a vida deles, que eles possam crescer nos seus caminhos, que a tua bênção seja derramada sobre cada um. Tu possas, ó Pai, dar saúde, dar uma porção dobrada do teu Santo Espírito e dar condições aos familiares a poder conduzir essas crianças nos teus caminhos. Ajude também, ó Pai, que essa igreja possa ajudar no crescimento espiritual. E, ó Pai, pedimos, Senhor, que eles possam daqui a algum tempo tomar a decisão mais importante, que é ser batizado um dia. Que eles jamais venham se afastar dos teus caminhos, Senhor Jesus. Agora, Pai, a mãezinha, nas suas palavras, irá agradecer a Deus pelo presente que ela recebeu nessa manhã. Senhor Deus Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigado, meu Deus, pela bênção do Senhor que você deu para tomar conta, meu Pai. E que um dia, meu Deus, eu venha prestar conta ao Senhor, pelo jeito que o Senhor me entregou. Muito obrigado por essa bênção na minha vida, Senhor. Te honro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Agora os pais vão aqui agradecer também as suas palavras. E pela oportunidade de termos capacidade de sermos pais para meninas de vida. Que o Senhor possa abençoar ela, Pai, ensiná-la a caminhar nos teus caminhos. Amém. Liberando o Espírito Santo sobre cada pai aqui nesse momento. E que eles também façam o mesmo. Amém. Ensinar os seus filhos a adorar a Deus, a amar as pessoas, a lutar as coisas. Amém. Amém. Jesus Cristo. Amém. Amém.
Eu nesta manhã dedico, nesta manhã peço a tua bênção e apresento essas crianças para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Amém. Vamos entregar para vocês um pequeno material. O certificado vai ficar pronto daqui a alguns dias, ficou faltando o certificado, mas ele vai ser entregue também. Para ensinar a criança o melhor presente, ensinar a criança no caminho que ela deve andar. Que Deus abençoe vocês grandiosamente, que vocês continuem firmes nos caminhos do Senhor Jesus. É o nosso desejo e a nossa oração. Muito obrigado, muito obrigado. Deus abençoe. Hoje nós temos a presença ilustre, também a minha, como é que é tudo isso, viu? Vou chamar aqui o nosso trio, que vai ter uma mensagem musical neste momento. Vocês possam prestar atenção nessa mensagem. Vai ganhando. Feliz sábado a todos. Que o nosso Deus possa realmente, nessa manhã de sábado, ser glorificado pelo nosso louvor, pela nossa presença e também pela nossa reverência. Agora nós iremos louvar a Deus e você também é convidado, nesta manhã, a com sua reverência, participar desse louvor e dessa adoração. Amém? Onde quer
Obrigado ao trio. Não tem nome ainda, mas é um trio. É isso mesmo? Vamos escolher ali. Queria convidar aqui à frente 4 pessoas. Queria convidar aqui o Tônio, a Luciana, João Pedro e João Vitor. 4 pessoas. O Justo já fez um belo de um anúncio aqui, uma bela de uma convocatória. E fique ali, ó, na frente, isso aí, nessa direção, isso. Oh. Tá bom assim já. Fique enquadrado aí na parede aí, ó. Mas eu estou feliz por vê-los aqui, os 4. Hoje será uma tarde memorável. Lá na praia, lá não, aqui, ó, só seguir essa rua reto aqui, ó, já perguntei o nome, ninguém sabe o nome, mas pronto, é aqui essa rua reto, até o final, ok? É aqui, daqui, ó, a rua, você vai até a água ali, chegou na água, pronto, você para, se quer entrar, pode entrar também, mas pronto. E essas 4 pessoas decidiram entregar a sua vida, renovar a sua vida através do batismo. Eu estou feliz porque cada um de vocês tem uma história. Cada um de vocês percorreu um percurso, um caminho, uma caminhada,
para chegar neste momento. E não somente eu estou feliz, com certeza o céu está em festa. Aí Lucas diz que há festa no céu quando uma pessoa decide entregar a vida a Jesus. Agora imagine 4, 5, 6, 7. Já estou falando números proféticos aqui para quem quer um dia também tomar essa mesma decisão. Amém? Estou olhando aqui para alguns, já estão dando uma risada, é você mesmo. É você mesmo. Mas quero fazer aqui umas perguntas rápidas. Vamos ser justos. Cadê o justo? Olha para ele, né? Está ali. Está com criança, coitado dele. Eu não sei se está sendo transmitido. Ah, está aqui. Está saindo você. Só que você é gravação, então eu não posso nem dar uma limpadinha, né? Está sendo gravado. Pronto. Está sendo gravado ali, ó. Você que está nos assistindo ou vai nos assistir. Sabe que esse é um momento aqui de festa, de muitas festas, de muita festa. E Jesus, ao morrer na cruz, ele morreu por isso. Morreu por mim, morreu por ti, morreu por todos nós. Eu queria fazer a vocês aqui algumas perguntas. A primeira pergunta que eu faço para vocês, e vocês vão responder de uma forma afirmativa. Vocês creem na existência de Deus? Deus manifestado como Pai, Filho e Espírito Santo, sim? Amém, igreja? Eles falaram isso, vocês estão falando, tá? Falaram sim, fala amém, mas está bem por isso. Vocês acreditam que Deus, como está em João 3,16, enviou o seu Filho, o seu único Filho, Jesus Cristo, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha uma vida eterna? Vocês aceitam Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da vida de vocês, sim? Amém? A Bíblia, ela nos ensina, ela nos deixa 10 princípios. E nós entendemos e acreditamos nos 10 princípios, como sendo os 10 mandamentos, e eles estão em vigor hoje. Os 10 mandamentos. Inclusive, quero aqui desafiá-los a observar, a guardar os 10 mandamentos. E também falo do sábado como sendo o 7º dia. Vocês estão dispostos a seguirem essa orientação na palavra de Deus, sim? Amém? A palavra de Deus nos ensina que nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Vocês estão dispostos a cuidar do corpo de vocês, deixando de lado tudo aquilo que faz mal, fazendo exercício físico, tomando água, indo para o sol, indo para a praia, que é um lugar bonito demais. Estão dispostos a preservar, cuidar do corpo de vocês como sendo templo do Espírito Santo? Sim? Amém, igreja? Amém. A palavra de Deus nos ensina que nós somos missionários. Nós não apenas somos meros espectadores, não devemos ficar apenas sentados aqui na igreja, e nós devemos ser missionários, sermos agentes para levar a palavra de Deus. Vocês estão dispostos a trabalharem, a se unirem a essa igreja, a contribuir financeiramente para essa igreja, a servir essa igreja com seus dons, seus ministérios, seus talentos, sim? Amém? Amém. A palavra de Deus também nos ensina que nós estamos vivendo os últimos dias. Jesus Cristo está voltando. Vocês estão dispostos a preparar para a volta de Cristo, dispostos a anunciar essa mensagem e a fazer parte dessa igreja, a igreja adventista do 7º dia, sim? Sim. Amém? Amém. A palavra de Deus também nos ensina que nós aceitamos o batismo por imersão. E vocês hoje, por livre e espontânea vontade, estão tomando essa decisão, sim? Sim. Amém? Amém. Nós aqui nesta manhã estão felizes pela decisão dessas 4 pessoas. Amém. O que tiver, aí resolve com Deus, tá? Mas eu quero, de uma maneira muito especial, convidar vocês a ficarem em linha aqui agora. Quero fazer uma oração. Eu vou fazer 2 orações, tá? A primeira oração por eles, e a segunda oração, quem adivinha? Para o tempo lá fora, para ficar firme, no sol, tá? Porque hoje, em nome de Jesus, a água está quente, tá? O mar lá é sempre quente. Mas eu quero orar por vocês. Eu quero que vocês nesse momento, prestem atenção, ergam as suas mãos direitas em direção a essas pessoas agora. Só aqui a mão. Grandioso Deus e Pai, neste momento, nesta hora, coloca a vida dessas 4 pessoas em suas mãos. O João Vitor, o Tony, a Luciane. Que o Senhor possa, Senhor, conduzir a vida deles. Essa decisão tão importante na vida. Entregar a vida a Jesus, renovar a aliança, renovar a fé deles através do batismo. Que o Senhor possa perdoar todos os pecados, que o Senhor possa conduzi-los nessa caminhada. Essa igreja está feliz, animada, motivada por fazer novos discípulos. E pedimos ao Pai que essa igreja continue assim motivada, alegre, feliz.
abençoe a família deles, aqueles que estão distantes, que vão assistir esse vídeo, que o Senhor possa tomá-los em tuas mãos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Obrigado, obrigado. Abra sua Bíblia. Livro de Romanos. Livro de Romanos. Quero falar um bocadinho sobre a resistência daqueles que não se vendem. Eu não sei se está claro essa frase ou esse tema, a resistência daqueles que não se vendem. Agradecer aqui nossos dois anciãos, Célio e Alisson, pela apresentação do bebê, que Deus abençoe vocês. Lembrar aí a época quando eu tinha os miudinhos. E é assim mesmo, vamos lá. Queridos, Romanos, capítulo 14, verso 8, diz o seguinte, o que está escrito aí? Porque para mim, está aí, viu, Rafael? Tá no, já não pode se quiser. Porque para mim, tem por mim, por certo, perdão, Romanos 14, verso 8, desculpa, eu estou lendo outro verso aqui, mas não é, eu coloquei outro ao contrário, desculpa, mas Romanos 14, verso 8 diz o que é a palavra de Deus. Porque tenho para mim, quer movamos, quer vivamos, somos. É isso mesmo? Está aí? Não. Não é isso? Eu falei na minha versão, mas é isso mesmo. É isso, eu sei que é isso. Então vamos lá no telão, está mais fácil no telão aí, tá? Porque se vivemos. Peraí. Você está falando com mortos. Está dizendo aí, se vivemos, estamos vivos, vamos mais forte, não. Porque se. Peraí, irmão, me ajuda aí, irmão. Aí. Vamos lá, vamos ver já. Porque se vivemos. Se morremos. Quero, pois. Você acredita nisso? Diga amém. Então fala para a pessoa que está falando agora, quer vivo, quer morto, eu sou do Senhor. Fala isso para ela. Amém. Aproveita que você está vivo, viu? Você está vivo e fale isso mesmo. Tudo bem? Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. E agora sim, agora eu vou lá para o livro de Daniel, capítulo 3. Aí começamos a história. Quero ser breve, quero ser objetivo. Mas a história de 3 rapazes, você conhece essa história, é uma história muito conhecida. 3 rapazes que foram desafiados, e quando eu olho para Paulo ao escrever esse texto de Romanos 14, verso 8, eu fico pensando, imaginando esses 3 jovens, que eles já tinham esse conceito na vida deles. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. E antes de nós pensarmos aqui no texto de Daniel 3, a gente olha o capítulo 1 e o capítulo 2, nós não vamos ler por causa do nosso tempo, e a gente vê 2 histórias interessantes. Primeiro, é a questão da deportação, ou seja, do exílio do povo para a Babilônia. E a história conta que houve 3 exílios. O primeiro exílio está aqui escrito em Daniel capítulo 1, que foram ali, e dentro desse exílio foram alguns jovens, 3, foram 4 jovens. Daniel, quem são os outros 3? Sadraque, Mesaque e Abednego. É o nome já babilônico. Mas esses 4 jovens. E no capítulo 1 nos mostra aqui a entrega desses 4 jovens, a decisão deles se entregarem a Cristo e não se corromperem ali com o que estava sendo servido, ali no caso a questão de adoração. Já no capítulo 2 nos conta a história de um sonho. E o sonho era que Nabucodonosor estava tendo com uma estátua. E aquela estátua enorme, grande, gigante. E ele fica ali meio confuso e perturbado com aquele sonho. E Daniel vem lá, desvenda o sonho, explica o sonho. Olha, isso aqui é uma linha do tempo, é uma escatologia. Cada parte do membro do corpo tem ali a sua história. E pronto.
E aí vem o terceiro capítulo, que é esse capítulo 3, e nos conta a história também de uma estátua. No capítulo 2, uma estátua ali que era simbólica, que mostrava ali, dentro do sonho de um homem, o que ia acontecer com a história humana. E agora, no Nabucodonosor, tão assim, embevecido, tão assim, animado, achando, agora eu quero construir uma estátua só para mim, a estátua toda de ouro. E dizem aqui os estudiosos que essa estátua tinha cerca de 29 metros. E ela foi erguida na planície de Dura, e todas as pessoas, ao ouvir os sons dos instrumentos, o som da orquestra, deveria fazer o quê quando ouvisse esse som? Quem lembra da história? Deveria fazer o quê? Se ajoelhar, se prostrar diante daquela estátua. Notem, eu falei de 3 exílios aqui, eu falei de 3 deportações, 3 períodos. Esses 4 jovens, e alguns estudiosos dizem que foram cerca de 20 mil pessoas que saíram ali das terras de Jerusalém para serem levados a cativeiro. Ou seja, havia muita gente mesmo. E aqui é um sinal de alerta para nós. A multidão nem sempre é assim, é um sinal de virtude, é muito bom, é maravilhoso, ter bastante gente. Mas aqui o que me chama a atenção nesse texto, e a gente lendo esse texto, olhando esse texto perto, a gente percebe que de 20 mil pessoas, apenas 3 permaneceram fiéis, em pé, e não se prostraram. E aí tem um texto aqui que eu já deixei, de Daniel 3, verso 17 ao verso 18, e esse texto ele faz eco ao texto de Romanos que nós lemos agora há pouco. E o texto diz o seguinte: se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, Ele vai fazer o quê? Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Porém, se não, o que acontece? Se Ele não nos livrar, nós não serviremos, nós não nos prostraremos diante dessa estátua. A palavra-chave desse verso, eu grifei ali, é o nosso Deus. É o reino. E aqui quando eu olho para essa palavra, quando diz o nosso Deus, ele revela uma intimidade, ele revela ali uma aproximação, um relacionamento muito profundo. Quando alguém diz, é o reino, nosso Deus, quer dizer que está muito próximo, muito ligado, uma identidade. Eles não morreriam por uma questão, por um ritual, eles não morreriam ali por um sistema, mas por um relacionamento real com Deus vivo. E aqui a lição que eu queria deixar para nós nesta manhã. Quem tem aliança com Deus, quem tem esse Deus, o Elohim, prefere a fornalha à traição. E esses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, alguns historiadores e teólogos defendem que Daniel estava em uma missão, por isso ele não estava nessa situação, mas se ele estivesse ali, ele também, da mesma forma, não se prostraria diante dessa estátua. Mas eu queria trazer para nós, dentro desse texto de Daniel, capítulo 3, algumas lições práticas, breves, objetivas, para nós compreendermos a necessidade de sermos fiéis, independente das circunstâncias, independente daquilo que as pessoas falam, independente do que a sociedade nos ensina. Primeiro ponto importante, e aqui eu trago nesse texto, obrigado. A verdade, ela não pode ser negociada. E diante da multidão e da ameaça, os 3 jovens, eles preferiram a fidelidade a Deus. Nós vivemos em uma sociedade onde nós relativizamos algumas coisas, achamos, é normal fazer isso, é normal fazer aquilo, eu posso ir por esse caminho aqui é mais largo, é mais fácil para que eu possa passar. E nós começamos a negociar o que não é negociável. Eu vou falar para um pequeno grupo essa semana, falando com eles o seguinte: nós temos 2 conceitos importantes da vida, que são os princípios e são as preferências. E algumas pessoas optam por preferência. Não, mas eu acho que é isso. Aqui está branco. Não, mas eu penso que esse branco pode ser um cinza, pode ser um azul mais claro. Não, mas é branco. E esses jovens, eles compreenderam muito bem isso.
decidiram que pecar não era uma opção. Estavam dispostos a morrer, mas não a se curvar. E aqui eu gosto muito desse conceito que o errado, ele continua sendo errado, mesmo que todo mundo faça. E o certo continua sendo certo, mesmo que ninguém faça. Fidelidade é dizer não, quando o mundo inteiro dizer sim. E esses 3 jovens, ao olhar para essa história, eles compreendem que a estátua está ali, uma baita de uma estátua. Como eles tinham ali mais 20 mil, ou 25 mil, aí depende muito do estudioso se eu for perceber, mas era de 20 a 25 mil pessoas, da mesma situação, conheciam os princípios, estavam inseridos em Babilônia, se contaminaram com Babilônia, e lá estavam. Mas dentre esses 20, 25 mil, 3, e eram esses jovens, entenderam que o certo continua sendo certo, mesmo que ninguém esteja a fazer. Integridade é fazer o que é certo, mesmo com fogo aceso. Daniel 3 nos ensina que fidelidade não depende do lugar. Pode você estar aqui em Portugal, pode ser no Brasil, pode ser em São Tomé, pode ser na Angola, pode ser em Londres, pode ser onde for nesse mundo. Fidelidade é algo que não depende do lugar aonde você está. E aqui para nós, a grande parte, nós somos imigrantes aqui, mesmo aqui em Portugal, nosso Deus é o mesmo Deus que está no Brasil. Nós viemos para cá, muitas vezes nos esquivamos, nos escondemos. Eu estou sozinho aqui, eu faço minhas coisas aqui, ninguém está me observar, ninguém está a olhar. Mas a fidelidade nas coisas pequenas sustenta nos grandes testes. E essa é uma grande verdade. Olha para esses 3 jovens inseridos num sistema totalmente pagão, Babilônia. Olha para esses 3 jovens aqui, nessa história. Quando você olha o livro de Daniel, você começa a perceber a soberania de Deus. Essa é a essência do livro de Daniel, a soberania de Deus. 3 jovens que então poderiam simplesmente se curvar e pronto, estava resolvido a vida deles. Mas não, permaneceram fiéis. Quem é fiel no anonimato resplandece na fornalha. Esse é um ponto importante para nós entendermos como igreja. Mesmo sendo uma igreja de pessoas que estão aqui de passagem, mesmo sendo uma igreja de pessoas que estão aqui a buscar algo na vida, uma vida melhor, nosso Deus, ele permanece o mesmo. E esses 3 jovens têm a nos ensinar isso claramente para as nossas vidas. Deus é soberano e digno de confiança. Mas eu quero trazer o segundo ponto para nós compreendermos nessa manhã. Pode botar só mais um só. Seja fiel aonde Deus te plantou. Se Deus te trouxe para Portugal, se Deus te levar para um outro lugar, seja fiel aonde for. E esses 3 jovens, dentro do contexto onde eles estavam, eles foram fiéis. Já começou no capítulo 1 ali, junto com Daniel, a não se contaminar com as coisas ali do rei. E agora no capítulo 3, nós somos mais adiante, nós vamos ver Daniel ali, Daniel mesmo, em si mesmo, tendo que sofrer uma prova, indo para a prova dos leões. Ou seja, ser fiel aonde nós estamos. E mais uma vez, quem é fiel no anonimato, resplandece na fornalha. E aqui é uma lição para nós como igreja, para nós como cristãos. Seja onde nós estivermos, sejamos fiéis. Quer vivos ou quer mortos, somos o Senhor. Mas quero partir para o verso 17 e o verso 18, que é o mesmo contexto, que eu já acabei de ler. Se o nosso Deus quiser nos livrar, mas se não, ou seja, esses 3 jovens compreendiam a soberania de Deus. Eles não eram aqueles jovens que se Deus me der, ok, eu estou firme na igreja, eu vou ir para a igreja, mas se as coisas começarem a mudar na minha vida, o cenário começar a mudar, eu vou começar a me afastar, essa igreja não tem Deus, aqui o pessoal aqui não está buscando a Deus, vou para outro local, vou para isso, para aquilo. Será que nós servimos a Deus pelo que Ele nos dá ou por quem Ele é?
Esses jovens, eles nos ensinam que eles adoram a Deus, não se Deus me livrar da fornalha, eu vou continuar com ele. Se ele me levar para a fornalha, não, eu vou me afastar disso. Não, eles entendiam. Eles conheciam o poder de Deus, mas também a vontade soberana de Deus. E a fé deles não estava baseada no livramento, mas em convicção. E quantas vezes nós somos tentados? Quantas vezes nós somos tentados a quebrar alguns princípios? Nota, princípios. Eu poderia aqui listar uma lista de princípios da palavra de Deus. Mas quantas vezes nós negociamos os nossos princípios por uma questão de trabalho? Nós negociamos nossos princípios na questão do nosso relacionamento, no nosso casamento, quando nós fizemos um voto com Deus. Nós quebramos os nossos princípios em relação aos nossos filhos, quando nós decidimos entregar os nossos filhos ao Senhor e começamos a ensinar outras coisas que não são na palavra de Deus, ou permitimos isso, somos permissivos. Nós precisamos compreender que a verdadeira fé confia em Deus, não por aquilo que Ele pode fazer, mas por quem Ele é. E esses 3 jovens, essa citação de Timóteo que era, diz o seguinte, esses 3 jovens confiaram mesmo sem garantias, mostrando que a fé, que a honra a Deus, é aquela que se mantém firme, mesmo quando Ele age na forma que nós esperamos. Muitas vezes, Deus ele age de formas estranhas aos nossos olhos. A gente não espera certas coisas, mas é a forma de Deus. Muitas vezes nós questionamos isso. A fé que mais glorifica a Deus é aquela que o adora, mesmo quando Ele diz não. Quantos não tu já recebeste de Deus? Será que foi agradável esse não? Talvez não. Mas é melhor o não de Deus e entender o plano dele para a nossa vida do que um outro sim do mundo e não ser a vontade do Senhor. Mesmo se eu ainda confio, essa é uma lição que Daniel nos traz. Mas eu quero, já concluindo, pode passar para o último ponto. Jesus, Ele está presente na fornalha. E aqui quando eu olho para o texto, e até o próprio Nabucodonosor, ao ele olhar aquela cristofania, alguns dizem que cristofania ou epifania, porque nós entendemos ali que o próprio Cristo estava ali dentro. E ali estava, se você olhar mais adiante, o verso 25, olha, eu estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo. E o quarto se parece com o filho dos deuses. Ou seja, ali está Nabucodonosor, junto com aquele monte de soldados, todos os governadores, olhando aquela fornalha, entraram 3 e lá eles estão a ver 4. Vejo 4 homens e o quarto é semelhante aos filhos dos deuses. Mais uma vez, muitos teólogos defendem aqui que esta é uma cristofania, ou seja, a manifestação de Cristo mesmo, o próprio Cristo, andando na fornalha com aqueles 3 jovens. Isso me ensina uma lição muito profunda. Passamos por dificuldades, entramos em muitas fornalhas, mas Cristo, Ele nunca nos abandona. É que eu sempre digo que é melhor eu estar dentro de uma fornalha, pegando fogo ali, a brasa ardente, com Jesus, do que fora da fornalha, sozinho, abandonado, sem Jesus. A fornalha, para aqueles jovens, não foi o fim, mas foi o palco onde Deus revelou que Ele não livra apenas do fogo, mas do fogo. E mais uma vez, é melhor na fornalha com Jesus do que no trono por Nabucodonosor. E esses jovens, esses 3 jovens foram promovidos, não apesar da fornalha, mas por causa dela. E aqui há um relato em Hebreus capítulo 11, se você puder abrir a sua Bíblia, em Hebreus capítulo 11. E é interessante quando eu olho para esse livro de Hebreus, e ali nós temos a galeria dos heróis da fé. Hebreus capítulo 11. E nessa galeria dos heróis da fé, nós não vemos aqui o nome explícito dos 3 jovens. Mas nós vemos aqui uma citação no verso 34, primeira parte do verso 34, falando das promessas de Deus,
né, praticaram justiça, alcançaram o cumprimento das promessas. O verso 33 diz que fecharam a boca dos leões, aqui está fazendo relato a Daniel. E no verso 34, o verso 1, diz o seguinte: apagaram o poder do fogo. Olha que coisa maravilhosa. Esses 3 jovens não foram nominalmente citados aqui nessa lista de Paulo em Hebreus, a lista dos heróis da fé, mas faz menção de que apagaram o poder do fogo. Ou seja, mesmo em meio a situações mais adversas da vida, eles enfrentaram o vale da sombra da morte e não perderam a fé. O fogo não tocou seus corpos, só quebrou as suas amarras. O mundo os lançou no fogo, mas foi Deus quem os livrou do fogo. A pergunta é: será que eles se arrependeram? Será que eles se arrependeriam de fazer isso de novo? Eu posso pensar que vocês podem acender o fogo, mas não podem apagar a luz que há dentro de mim. É o que passava na cabeça destes jovens. Eu quero concluir dizendo de uma história de um jovem no campo de concentração. Eu já contei essa história para alguns. Eu ia até trazer a foto, acabei nem deu para baixar a foto, mas é uma história conhecida de um senhor chamado August Wetzmann. Na verdade, ele estava no campo de concentração, ele estava numa fábrica em Novo Hamburgo, lá na Alemanha. E ele na Alemanha não concordava com aquele regime nazista, e todos os trabalhadores eram convocados num certo horário para estarem diante de Adolf Hitler. E todos, quando Hitler chegava, tinham que fazer a saudação para Hitler. E essa foto é uma foto muito que saiu espalhada aí pelo mundo inteiro, de um homem com os braços cruzados. Aí a foto. Enquanto todos faziam a saudação para Hitler, esse rapaz estava com os braços cruzados. E esse homem se destaca por ser o único a não fazer o gesto. Obviamente, depois ele foi preso e foi ali torturado. Mas era um rapaz que tinha convicção daquilo que ele acreditava. E quando eu olho para esses 3 jovens na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego, eu penso em nossos dias. E quero trazer para vocês aqui 3 citações, 3 citações maravilhosas e citações que inspiram mesmo as nossas vidas, de Ellen White, de Spurgeon, para que você possa compreender o chamado que Deus tem para as nossas vidas. A fidelidade em pequenas coisas é uma grande coisa. Deus não mede o valor da nossa obediência pelo tamanho da tarefa, mas pela disposição do nosso coração. E uma outra citação, que é a que eu acho que vocês todos conhecem: o maior desejo de Deus é de homens ou pessoas, homens que não se comprem, nem se vendam, homens que em seu íntimo sejam verdadeiros e honestos, homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome, homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola é ao polo, homens que permaneçam firmes pelo que é justo, ainda que caiam dos céus. Quem se ajoelha diante de Deus permanece em pé diante de qualquer circunstância. Quem se ajoelha diante de Deus permanece em pé diante dos homens. E a pergunta nessa manhã: você está disposta a continuar firme, assim como esses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego? Não se curve, não negocie, porque Jesus, Ele é melhor. Jesus é melhor. Eu queria chamar aqui à frente a irmã Jordana. Por favor, irmã Jordana. Não sei se eu vou
Pode vir, Justo, agora você vai cantar ali, pode vir. Canta aqui. Pode cantar dela, mais pertinho dela aqui, vocês. Eu estou trazendo a Jordana aqui à frente. E os Justos também. Porque há pouco mais de 2 anos atrás, eu os conheci. Eu ainda não era pastor dessa igreja. Eu entrei aqui, a minha esposa fez uma palestra, até achei umas fotos deles fazendo uma palestra do Ministério da Mulher. A irmã ajudando para ele, não, ajudando. E eu olhando esse homem alto, né? Esse homem que ele nem, quase nem passava na porta e pronto. E aí depois, meses depois, fui chamado a ser pastor dessa igreja. Depois de conhecer esse casal, de conhecer a história deles. E isso, a história deles me tocou muito pela vontade, o desejo de sempre servir a Deus. São 2 homens, 2 pessoas, 2 casal, temente a Deus. Temente a Deus. Estou emocionado. E nesse ano, no dia, foi uma segunda-feira no mês de fevereiro, foi um mês muito intenso para mim, em vários aspectos, em relação à igreja, em relação às situações. Eu recebi uma ligação, que o Justo vai lembrar dessa ligação, na segunda-feira. Eu, quando ouço uma pessoa chorar, falando, chorando. Aliás, eu primeiro falo para a pessoa, você está em pé ou você está sentado? Qual é a diferença? Não, quero te dar notícia. Não, não dá problema não, você é coisa boa. Ok. Ele começa a trazer o relato, falando, olha pastor, a minha esposa decidiu fazer parte da nossa igreja, a igreja Adventista. Eu trouxe a Jordana, que eu não sei se, Jordana, alguns aqui não estavam naquele testemunho, se você quiser falar um bocadinho. Já falei um bocadinho, que é um bocadinho já, se segura o miúdo aí. Fica aqui, fica lá. Se quiser ficar sentado também, Jordana, pode ficar também sentado, aí pode ficar aqui. A gente que é mãe, não dá pra ficar sentado, né? O menino corre, sai, tá. Irmãos, então, para ser bem rápido, não, eu terminei sempre para dar um tempinho, mas pode ir. Todos sabem, né? Eu congregava numa igreja, nessa igreja pentecostal. Congreguei nessa igreja por 9 anos. Nasci naquela igreja, em Cristo. Honra a vida dos meus pastores, dos pais na fé. Nunca foi um desejo que eu viesse para cá. O desejo era que os justos fossem para lá, né? Então a minha oração era sempre assim, tá tudo bem, a gente vai dividindo, né? Eu servia aqui na igreja adventista, ele servia na minha antiga igreja. E tava tudo bem, tá? As pessoas confundiam, achavam que eu era adventista e ele era pentecostal, porque os dois estavam sempre juntos. E chegou um tempo que isso aí foi se fechando. Eu fui para o encontro de mulheres no Porto. E o Justo ficou aqui e tinha um jantar de casais no nosso restaurante. Era ele que estava organizando esse jantar de casais. E eu fui, e era dia dos namorados. Eu fui para essa conferência, já estava marcado essa conferência de mulheres. Ele ficou. E nessa conferência, eu nunca orei assim, para o Senhor para que os justos. Nunca pedi intensamente, assim, Senhor, que o justo me acompanhe, né? Mas esse dia eu peguei a foto, assim, minha e dele e coloquei assim no meu coração e falei assim, Senhor, hoje, se eu for fazer um pedido essa noite, eu gostaria muito que o justo me acompanhasse comigo. Gente, eu tinha tido um encontro com o Senhor em 2017. Quando eu conheci Cristo. Depois eu nunca mais ouvi a voz do Senhor assim tão palpável, assim, sabe? E eu sempre fui muito obediente nas coisas que o Senhor me pede. E aquele dia, naquela oração, foi uma oração tão simples, mas... E o Senhor pegou e falou pra mim que não era sobre... Não era sobre eu
Não era sobre o justo me acompanhar, mas eu acompanhar os justos. Não era sobre eu amar os meus pastores, os meus amigos, mas sobre eu amar a Cristo acima de todas as coisas. E era sobre primeiro amar a Deus e depois a minha casa. Aquele dia eu falei pra Deus, falei assim, eu não gosto daquela igreja. Eu amo a minha igreja, Pai. Eu tenho 4 amigos que estão ali, nós temos uma aliança aí. Eu amo a minha igreja. Eu amo meus pastores. E Deus foi tão claro, sabe? Não é sobre pessoas, é sobre amar a mim, sobre todas as coisas. Depois o Senhor foi trazendo memórias do que eu fiz na igreja adventista, milagre da Deise, as alianças que eu fiz na igreja. E aí eu liguei pro pastor Everaldo depois. Foi o senhor que me ligou, não foi? Depois desse dia, eu procurei não olhar para outros lados. Eu tenho olhado somente para o Senhor. E olhado para a cruz. Uma renúncia, ela não é fácil. Eu estou deixando pessoas que eu amo. Eu estou deixando uma família que eu amo lá atrás e ficou para trás. É como Abraão. Ló, Deus mandou, Ló escolheu, Deus falou para Abraão seguir, largar a sua parentela e seguir. E Abraão virou para Ló e falou para Ló escolher uma terra, né? E Ló escolheu Moab. Depois Deus derruba Moab, destrói toda Moab. E eu penso que Abraão sofreu quando ele deu tchau para Ló. Eu estou seguindo minha família, seguindo o Senhor. E nesse período eu fui pastoreada pelo pastor Everaldo, mesmo não sendo ovelha dele. Tivemos uma vez uma questão na nossa casa, alguém já deve ter visto meu testemunho, mas assistam, não vou expor aqui. Mas nesse período mesmo, eu não sendo ovelha dessa casa, eu fui pastoreada pelo pastor Everaldo e pela Deise, sem obrigação nenhuma. Aconselhamento. Não foi um gabinete pastoral, mas foi um gabinete de muita oração. E nesses últimos dias, assim, eu e uma amiga minha, ela falou assim, olha amiga, vamos orar de madrugada, para que você não se enfraqueça, né? E correu bem. E hoje eu senti uma dor muito grande, assim, sabe? Parecia que era uma dor no meu peito. Um luto, sabe? Parecia como se... E o Senhor só me confortava que era o certo. Amém. Hoje, nunca renúncia vai ser fácil. Para Daniel também não foi fácil. E essa palavra que o pastor estava ministrando era exatamente. Só falava e meu coração parecia que estava. Era para mim. Parece que ele falou assim: o Espírito Santo falou lá com você. Então hoje é isso, gente. Meu marido é que chora e o troféu do chorão, né? Passou por mim, mas eu nunca choro, tá? Desculpa, né? Antes, calma, gente, olha, eu me redimi com vocês. Atenção. Então, eu não aprendi a amar a igreja, eu entendi que a igreja é o corpo. Amém. E nós não temos que estar num lugar apenas por amar pessoas, mas amar Cristo. Amém. Não é sobre, eu não estou aqui porque eu amo pessoas, mas é Cristo. Amém. Então, assim, pode só, criança. É uma benção, é benção. Daqui a pouco o missionário aí pegando a palavra, tocando, cantando. E hoje eu estou amando a igreja, eu comecei a olhar a igreja com outros olhos. Eu tenho conhecido mais alguns irmãos
Hoje eu não venho mais como visitante, né? A partir de hoje eu me torno membro da igreja. Vocês me aceitar, viu, gente? Todo mundo. Se tem alguém que contra. Eu vi as perguntinhas aqui, mas olha, Jordana, eu me sinto feliz e honrado. A Jordana, são 9 anos de nascimento em Cristo, já. Então, ela conversando comigo e nas conversas, a gente tem, como igreja adventista, também aceitar, quando se vê de outra denominação cristã, onde foi batizada por imersão, a profissão de fé. Eu me lembro que há quase 30 anos atrás, quando eu fazia parte da igreja batista também quis optar pela situação. Eu tinha essa opção, mas eu fui batizado. Mas nós temos essa opção também da profissão de fé. Quero fazer algumas perguntas para você, Jordana, como cristã que você é. Você, da mesma forma que eu fiz com os nossos amigos que estavam presentes aqui, os 4 que serão batizados, você é da profissão de fé, você acredita na existência de Deus se manifestando como Pai, Filho e Espírito Santo? Sim? Amém? Amém. Você acredita que a Bíblia ela é a palavra de Deus? E aqui contém ensinamentos valiosos para as nossas vidas. Inclusive, fala dos 10 mandamentos, e nele está exposto o 4º mandamento, que é o sábado. Você está disposta a seguir a palavra de Deus como um todo e também os 10 mandamentos para a sua vida? Sim? Amém? Amém. A palavra de Deus nos ensina, Jordana, que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo e que devemos cuidar do nosso corpo, seja na nossa alimentação, exercício físico, atividades, luz solar, água. Poderia aqui listar muita coisa aqui, tá, irmão? Não é só comida não, viu? Tem que ir na academia, né, Mariana? Mas enfim, você está disposto a cuidar do teu corpo como sendo o templo do Espírito Santo? Sim? Amém, irmãos? Amém. A palavra de Deus também nos ensina, Jordana, que nós estamos vivendo os últimos dias dessa terra. E basta nós olharmos aí fora, basta nós assistirmos o jornal, enfim, telemóvel, vemos que estamos numa catástrofe assim, mundial. E pronto. E nós precisamos estar preparados para a volta de Cristo. Você, Jordana, juntamente com a sua família, com o seu filho, eu já profetizava mais outro filho, mas pronto, vou ficar por enquanto nesse, né? Estão dispostos a se prepararem como família para a volta de Jesus? Sim? Amém, igreja? Amém. A palavra de Deus também nos ensina que a partir do momento que você aceita Cristo, a partir do momento que você aceita fazer parte dessa igreja, você já se tornou missionário. Disposta a servir, disposta a trabalhar, disposta a estar indo lá fora, a fazer o que você já faz normalmente. E você está disposta nessa manhã a fazer parte dessa igreja, ajudando essa igreja com seus recursos financeiros, com seus dons e com seus talentos, sim? Amém? Amém. Eu já pergunto para você, Jordana, você nessa manhã está aqui livremente, disposta, por livre e espontânea vontade, a fazer parte, a ser membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, sim? Amém? Amém. Olha para essas pessoas. Quantos aqui estão felizes pela decisão da irmã Jordana? Amém. Estão animados? Eu queria fazer um desafio para você. Sei que você é uma pregadora. Peço desculpa, tá justo agora. A gente só conhece o justo como pregador, né? Agora só preciso fazer uma pergunta e quero terminar. Eu orei a Deus, vou terminar na hora. Pedi mesmo. Mas eu preciso perguntar nessa manhã, por tudo que vocês vivenciaram aqui nessas poucas horas, desde a expressão da escola latina, os momentos das músicas, do louvor, quem nessa manhã se sente tocado de tomar a mesma decisão que o João, o João Vitor, o Luciane, o Tony, a Jordana, fala, pastor, eu compreendi. Eu preciso ser esses 3 jovens. Esses 3 jovens e permanecer firme e fiel aos princípios da palavra de Deus. O trio, ele vai cantar uma canção. Enquanto o trio se prepara, Sandra, eu gostaria que você fizesse esse convite também para aquelas pessoas que estão ali no vale da indecisão, que precisam tomar essa decisão a Jesus. E esse é o momento. Enquanto o trio se prepara para cantar uma canção. Gente, não tinha me dizer. Ninguém me disse nada. Mas, é assim, caminhar com o Senhor não é fazer o que a gente quer. E nunca vai ser.
Porque se você fazer o que você quer, você não está andando com Cristo. Você está fazendo as suas vontades. Então, é renunciar às nossas vontades. Eu falo que quando a gente renuncia às nossas vontades, não é que a gente tenha acesso a Deus, porque isso não se fala mais, é antibíblico. Mas quando a gente renuncia às nossas vontades, a gente fica sensível à voz do Espírito Santo. Amém. E a gente sabe que as coisas velhas ficaram para trás. Amém. Né? E eu falo, não vou saber de nada, gente. Às vezes. Gente, não deixa passar, não. Às vezes você não sabe se daqui 5 minutos era... Às vezes é só esse minuto que você tem a sua única chance de dizer sim para Deus. Às vezes os próximos 5 minutos você não vai estar aqui. Então se alguém sente no coração de aceitar Jesus, aceite Ele como seu único e Salvador. Não é sobre doutrina, não é sobre religião, mas é aceitar Ele como seu único e verdadeiro Salvador. Amém? Amém. Enquanto o trio canta, eu pedi para você ficar aqui no cantinho. Fala, Gabriel. Agora a mãe está linda agora, Gabriel. Mais 3 vezes. Vida
Eu quero terminar nessa manhã perguntando aqui só para aqueles que não fazem parte dessa igreja, para aqueles que estão querendo conhecer mais de Jesus, para aqueles que gostariam de um dia passar por essa experiência, que essas pessoas vão passar tarde. Eu preciso ver aqui, e Deus está a falar pelo menos uma pessoa aqui nessa manhã. Eu gostaria de falar sim para esse Cristo que foi cantado. Há alguém aqui nessa manhã, uma pessoa pelo menos. Jesus está te chamando, não sei quem é, que quer um dia falar: Senhor Jesus, eu quero renovar minha vida contigo. Quero caminhar nessa estrada. Amém. Graças a Deus. É você. Mas há uma lá atrás. Duas. Levanta bem a mão, não mostra para Jesus ver. Posso pedir só para você ficar em pé? Fique em pé, vocês que não levantaram a mão, só ficar olhando para vocês. Não tem imagem que está levantando, em nome de Jesus. Só essas pessoas são. Você mesmo? Deus chamou lá fora, vem aqui dentro. Dei um passo para frente, meu irmão. Vem aqui. Amém. Cadê o amém? Cadê o amém? Cadê? Não estou ouvindo amém aqui, ó. Essa conhece esse homem aqui, ó. Esse homem tem uma história, viu? Missionário. Deus te abençoe também, Elias. Aqui tem uma conversa hoje à tarde. Deus te abençoe. E aqui está meu filho também, Lucas, aqui, ó. Nossa maior conquista, sabe onde é que ela está? Na nossa casa. Dwight Moody, um grande evangelista, diz assim: olha, as pessoas vão ver Cristo em primeiro lugar na sua família, na sua casa. Obrigado, Jesus, por esse abraço. Além do Elias, eu ia te falar, eu ia falar apelido, eu não quero falar apelido. Não fala. Luciano, né? Mais bonito. A Vivi está ali em pé, Manizete. Mas alguém aqui nessa manhã, eu quero terminar nessa manhã. Quero terminar. Vocês me conhecem, que poderia ir longe aqui, mas é muito específico esse chamado. É para aqueles que Jesus está chamando. E não há mais tempo. Ah, pastor, mas eu já estou aqui há 30, 40, 50 anos, olha. A vida que nós estamos vivendo nesse mundo, o mundo como é que está essa semana, quem teve a analisar aí a economia, assim, foi um boom alto para baixo, assim, é questão, assim, de detalhes. Precisamos entregar a vida a Jesus, a esse Cristo que foi cantado aqui nessa manhã. E Deus está te chamando. Há mais alguém aqui nessa manhã que precisa fazer uma oração especial. Assim como aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, se levantaram, ficaram em pé diante de Deus. Não se curvaram diante dos homens. Deus está te chamando nessa manhã. Há mais uma pessoa. Louvado seja Deus. Vem cá, essa menina precisa vir aqui. Vem cá. Vem cá para a nossa Deus. Ela está chorando porque ela conversou comigo ali à porta, tem uma história de vida também. Fica aqui do lado do meu filho. Olha o paizinho dela, Emanuel. Está por aí, tá não? Deixa eu dar um homem aqui. Ela Ana, sim, ela Ana. Olha aí, filho. Vou entregar a filha para o pai. Ela está entregando o coração a Jesus. O pai pode dar na mão dela. Não fica com a mãozinha. A Ana veio conversar comigo ali fora. Pastor, preciso resolver minha vida. Minha vida com Jesus. Deus conhece a tua história. Deus sabe da tua história. Quero terminar orando por todos. Você pode colocar a presença de Jesus em pé nesse momento. Eu queria que você pegasse as pessoas ao seu lado aí, ó. Pegasse na mão dela, abraçasse ela. Pega com a mão da Ana aqui, ó. Isso.
tinha falado para segurar a mão aí, ó. Ninguém vai segurar a mão aqui, ó. Segura você. Não, segura você. Segura a mão, por favor. Só uma mão. Esse é o nosso Cristo. Não é retórica, não é filosofia, não são meras palavras. É o Jesus que faz a diferença. Não são os nossos esforços, não é o nosso conhecimento, é Jesus Cristo. É tudo por Ele. Jesus veio aqui há 2000 anos atrás, para que neste momento tu estivesse aqui a presenciar esses milagres. Eu quero orar neste momento, colocando a tua vida nas mãos do Senhor e colocar a tua casa, a tua família nas mãos do Senhor. Agradeço, Jordana, Justo, pela confiança. Que Deus abençoe o lar de vocês. Vou orar por você também na maneira especial. Grandioso Deus, eis-nos aqui, nesse momento extraordinário, um momento único, momento onde homens e mulheres se reuniram nesta manhã para reconhecer o Criador, o majestoso, o soberano, o príncipe da paz, aquele que realmente transforma, aquele que realmente faz a diferença em nossas vidas. Muitos aqui estão com saudade do lar, saudade da sua terra, alguns do Brasil, outros de São Tomé, de Angola, outros países. Mas agora, Pai, no nosso coração bate uma saudade, que é a saudade do Senhor, é a saudade de estar um dia contigo na eternidade. Que esse momento, ó Pai, não permaneça apenas aqui neste horário, nesta reunião, mas que possamos sair daqui, ó Pai, carregando essa atmosfera celestial, esse momento de transformação, momento de impacto, momento de regeneração, momento de entrega, momento de devoção. Quero aqui, de uma maneira especial, mais uma vez, colocar a vida da Jordana em tuas mãos, tua serva, tua filha. Que o Senhor possa abraçá-la em todos os momentos, acompanhá-la na sua jornada espiritual, no seu crescimento espiritual, no seu trabalho missionário, nas suas atividades missionárias, atividade de serviço ao próximo. Abençoe o seu esposo, que por muitos anos orou por isto, e aqui como testemunha, juntamente com essas pessoas, que o Senhor acompanhe, Pai, esse casal. Amém. Que esse casal continue sendo uma bênção para a igreja de Corteiro. Amém. Que esse casal continue sendo instrumento em tuas mãos. Amém. Mas aqui também eu tenho pessoas que se levantaram para tomar a decisão ao teu lado. Tu conheces a vida de cada uma delas, lágrimas que correm pelos olhos, porque há uma história, há sentimentos, há experiências vividas no passado, recordações de quando eram crianças e vinham à igreja e estudavam a Bíblia e por alguma situação na vida se afastaram e hoje estão de volta ao Pai. Amém. Não vieram meramente a Portugal para ter uma vida melhor, mas vieram para ter um encontro contigo, ó Deus. E essa igreja, Caim Quarteira, está aqui para esse propósito, para apresentar o Cristo a todas as nações. Por favor, ó Pai, eu peço para que o Senhor tome a mão de cada uma dessas pessoas se colocarem em pé. Aquelas que tomaram a decisão de se comprometer mais contigo, de ficar de pé como Sadraque, Mesaque e Abednego, se necessário entrar numa fornalha, mas é melhor estar na fornalha com Cristo que fora da fornalha sem Ele. Provações virão, situações difíceis, mas sabemos que o Cristo nos acompanha em todas as horas. E termina essa oração, ó Pai, rogando a Tua bênção sobre cada um presente aqui. Que o Senhor possa restaurar lares, que o Senhor possa restaurar famílias, que o Senhor possa salvar os nossos filhos, que o Senhor possa continuar abençoando essa igreja, que nós possamos aqui alguns dias, quem sabe algumas semanas, já estar num espaço novo, mas não apenas um espaço novo como um templo, um santuário, um prédio, mas um espaço novo também no nosso coração. Uma vida transformada para a honra e glória do Teu santo nome. Eu faço essa oração com o perdão dos nossos pecados. E oro em nome de Jesus. Amém. Um abraço para a pessoa que está do seu lado aí.
ali a moto, tá? Vamos tentar apertar a mão de todo mundo. E às 4h30, 5 horas, já vou estar ali na praia, tá? Vou estar ali no calçadão, tocando guitarra. E vai ser uma cerimônia breve, uma cerimônia curta, mas importante. Então, 4h30 meu convite, 4h30, 5 horas, aqui na frente, seguir essa rua direto lá na praia. E vou precisar de 2 mergulhadores. Oi? Praia Azul. Praia Azul. Ó, um aqui tem 2 mergulhadores, Luiz e Justo, para entrar comigo, porque se as outras estiverem lá, eu seguro, tá? Vamos só, tem a música final aí ou eu faço um piano aqui? Vamos cantando. Já fez, né? Então bota lá no computador lá uma música, eu vou sair daqui então.